Olha só, durante o Fórum Econômico Mundial de Davos, que aconteceu esta semana lá na Suíça, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que não pretende usar a força para anexar a Groenlândia, mas ele afirmou que nenhum outro país pode garantir a segurança do território dinamarquês. O americano também acrescentou que estabeleceu a estrutura de um futuro acordo relativo à Ilha Ártica, mas, é claro, não deu detalhes. Por isso que a gente vai conversar agora justamente sobre esta questão, de Groenlândia com a Carolina Pavese, que é professora de Relações Internacionais do Instituto Mauá, diretora também da Impacta Consultoria, está nos dando a gentileza de participar conosco aqui na CNN Brasil. Obrigado, viu, por acordar cedo, por estar aqui explicando aí esse assunto tão espinhoso que foi ao longo da semana, que é da Groenlândia. Professora, você está bem? Bom dia. Bom dia, Renan. Quem tem criança em casa acorda cedo, mesmo no fim de semana. Então eu posso imaginar. Que bom. Professora, a primeira pergunta que eu tenho à senhora é como a gente pode interpretar esse recuo de Trump. Estava ali antes do Fórum de Davos, falando em anexar a Groenlândia, acabou o fórum e ele deu uma recuada. Como é que a gente pode interpretar? Bom, tem algumas variáveis aí para a gente considerar, Não tem só uma causa desse recuo. A primeira delas é uma diferença que ficou muito clara em termos do apoio político que Trump tem para essa incursão na Groenlândia, distinta daquela que ele obteve em termos de apoio do seu próprio partido e da opinião pública nos Estados Unidos em relação à Venezuela. Então, Trump surfou um pouco nesse entusiasmo da Venezuela e achou que teria essa mesma facilidade com o seu plano de ocupar arbitrariamente aí a Groenlândia. E o que nós vimos foram manifestações muito claras dentro do próprio Partido dos Republicanos, verbalizando que se oporiam a qualquer plano, tanto de compra quanto também no plano de uma invasão militar. A segunda questão foi uma reação da União Europeia, que surpreendeu. Até agora, a União Europeia tentou trabalhar com Trump, desarmando e tentando desescalar a situação de conflitos. Isso a gente viu o ano passado com o tarifaço, com uma tentativa também de oferecer, inclusive, um acordo de livre comércio para os Estados Unidos, que coloca muito mais vantagem para os Estados Unidos do que para a União Europeia, mas uma articulação tanto com o envio de tropas, de uma forma simbólica para a Groenlândia, quanto também sobre a discussão de várias medidas que seriam de retaliação econômica e comercial para os Estados Unidos. E aí o terceiro fator é que, diferente do que houve na Venezuela, no caso dessas ameaças de uma retaliação econômica dos Estados Unidos, a própria Bolsa norte-americana reclamou e houve uma queda da Bolsa nessa semana. Então essas três variáveis sinalizaram para o Trump que é importante ter um pouco mais de cautela e rever como ele vai continuar nessa estratégia de tentar anexar aí, ou ocupar a Groenlândia. E, professora, pouco se falou a respeito do acordo, mas Trump se disse muito otimista, falou que teve boas conversas pós-fórum de Davos. A gente tem alguns sinais do que seria esse acordo? Quais pontos seriam abordados? Renan, nós não temos nenhuma indicação desse plano, ele não foi colocado para um conhecimento público e nem foi comunicado por parte dos presidentes e dos chefes de Estado que participam dessa reunião, nem pela própria OTAN. Então, isso tudo nos dá uma sugestão de que não há ainda um acordo muito claro sobre como isso vai ser operacionalizado, mas a gente sabe que faz parte do estilo do Trump não reconhecer derrotas e, portanto, o que ele coloca é uma mudança de rota para poder continuar nesse curso rumo a uma maior ocupação da Groenlândia. É importante a gente frisar, Renan, que a Groenlândia é um território autônomo, mas que faz parte da Dinamarca e, como parte da Dinamarca, é membro, o território da Groenlândia está coberto pelo Tratado da OTAN. Então já há uma aliança militar que os Estados Unidos participam, são o principal patrocinador, inclusive, ocupando parte da Groenlândia e com essa presença que pode ser acionada imediatamente caso haja algum ataque, alguma ameaça de segurança no território. Então já tem esse mecanismo. Inclusive, parte desse acordo que criou a OTAN em 1949 estabelece que os Estados Unidos
teriam e têm ainda uma base, principalmente uma base aérea forte no território da Groenlândia. Então, desde 1951, os Estados Unidos têm uma presença militar autorizada pela OTAN no território da Groenlândia. O que pode ser que aconteça com esse acordo seja uma ampliação dessa base, uma maior concessão dessa presença, sempre dentro do guarda-chuva da OTAN. E aí é claro que o Trump vai dizer que foi mais uma vitória sua e que os Estados Unidos estão novamente protegendo a Groenlândia. Ô, professora, até pouco tempo o noticiário mal falava de Groenlândia, né? Eram poucas notícias que surgiam de lá e, de repente, esse boom de Groenlândia e a gente começando a tentar entender o porquê desse interesse. E a pergunta que eu tenho à senhora é justamente essa: por que Trump se interessa tanto por essa ilha, né, no Ártico? Pois é, acho que essa semana foi todo mundo olhar as fronteiras e onde Sim. está localizado, mas a questão também vão ter várias explicações. Uma primeira delas é o próprio perfil de Trump, né? Trump tem esse perfil de ser um expansionista e fazer uma presidência muito personalista a partir do seu interesse em deixar o seu legado e o seu nome na história. E isso a gente viu, inclusive, com um meme que circulou aí, que a Casa Branca produziu, colocando a bandeira norte-americana sobre a Venezuela, sobre a Groenlândia e até sobre o Canadá, né? Então, países que lá no início, na sua promessa de campanha mesmo, ele já falava que teria interesse em ocupar. Então, deixar uma marca e fazer com que eles entre para a história como o presidente que anexou mais um estado aos 50 que compõem a Federação dos Estados Unidos. Esse é um ponto. O segundo ponto é uma questão também de acesso aos minerais críticos. Você estava mostrando aí antes do intervalo uma matéria sobre justamente as terras raras. E nós sabemos que a Groenlândia tem muitas reservas de terras raras, pouquíssimo exploradas, até porque as terras raras no mundo todo são muito pouco exploradas, menos de 3% das reservas que a gente sabe que existem são de fato exploradas, e com a crise climática e o degelo do Ártico, isso tem possibilitado que esse território, que essa grande massa de gelo se digere e facilite o acesso a essas terras raras. Então, há uma corrida muito grande, principalmente entre as grandes potências, para garantir acesso privilegiado a essas terras raras, que são importantes para a transformação tecnológica, para energias renováveis, mas principalmente também para a indústria de defesa. Então, há um interesse, claro, em acessar isso e chegar na frente. E depois tem uma questão que ele vai colocar também, geopolítica e de controle de segurança. A gente vê na política externa do Trump um desmantelamento de grandes alianças de cooperação e virando as costas para aliados históricos como os países europeus, e aí ele vem com isso também minando a credibilidade da OTAN e adotando uma política bem unilateral. Nós conversamos com a professora Carolina Pavese, professora de Relações Internacionais do Instituto Mauá. Professora, obrigado pela gentileza, por nos explicar, ajudar a entender esse universo de Groenlândia, os próximos passos, né, de Donald Trump. Te agradeço e desejo à senhora um bom sábado. Obrigado. Foi um prazer e um ótimo fim de semana para vocês. Agradeço.